Imagina a seguinte cena: um shopping center lotado, ou talvez o vagão de um metrô em pleno horário de pico. Nossa, só de imaginar o metrô lotado já dá um certo desespero. Pois é, dá mesmo. E aí, de repente, alguém simplesmente para no meio do corredor, posiciona um celular num tripé e começa a fazer uma coreografia, assim, altamente constrangedora. Aquelas dancinhas, né? Exato, aquelas dancinhas. Ou pior ainda, a pessoa começa a gritar, começa a se submeter a uma humilhação pública que é quase inacreditável de assistir. Ignorando todo mundo em volta. Totalmente. Bloqueando a passagem e ignorando completamente os olhares de repulsa das outras pessoas. E a nossa primeira reação instintiva, quando a gente observa esse tipo de situação, costuma ser uma tentativa bem rápida de racionalizar a coisa. Sim, a gente tenta buscar uma lógica para aquilo, né? Isso. A gente pensa, eles devem estar ganhando muito dinheiro com isso. Tem que ser pela monetização, certo? É o nosso mecanismo de defesa imediato. Nós tentamos colocar uma lógica financeira, uma planilha de lucros e perdas por trás de um comportamento que, de outra forma, parece um delírio coletivo. Um delírio, perfeitamente. Traz um certo conforto intelectual pra gente, sabe? Acreditar que aquele absurdo é apenas uma simples transação comercial. Um trabalho moderno, digamos assim. Só que tem um problema aí. Se a gente for investigar isso mais a fundo, a verdade é muito mais sombria e, ao mesmo tempo, fascinante. A resposta curta para essa pergunta, se é pelo dinheiro, é simplesmente não. Na esmagadora maioria das vezes, não é pelo dinheiro. Exatamente. E esse é o ponto de partida do nosso mergulho nas fontes de hoje. Nós vamos estruturar essa análise aprofundada a partir de um material, riquíssimo que chegou até nós. É uma reflexão em áudio. Um material excelente, diga-se de passagem. Muito bom. E para que a gente possa entender o peso absoluto do que a gente vai discutir hoje, é fundamental lembrar sempre que estamos nos baseando na visão do Glauco De Vita, psicanalista, intelectual, músico e pessoa com sólida formação acadêmica. Isso é crucial de pontuar. Não é só um desabafo qualquer na internet. Não, de jeito nenhum. É um diagnóstico clínico e sociológico da nossa era. E a missão desse nosso mergulho de hoje é justamente ir muito além dessa superfície da tela. Nós vamos desvendar a engrenagem psicológica que gera essa busca incessante, essa busca frenética por atenção. Vamos tentar entender, juntos, como a humanidade deixou para trás um mundo que era estruturalmente mais simples, mais previsível, para mergulhar de cabeça em um cenário altamente complexificado, como ele coloca. E o fio condutor de toda essa mudança, de toda essa bizarrice que a gente vê online o tempo todo, é uma monumental crise de identidade. Sem dúvida. Então vamos começar quebrando a nossa principal expectativa logo de cara. Se não é a conta bancária que está motivando aquela pessoa a se humilhar lá no meio do metrô, o que é então? Boa pergunta. A tese contundente que a fonte nos apresenta é que a verdadeira força motriz é o puro engajamento. O engajamento. Isso, a fama perante o que a psicanálise chama de o grande outro. Mas vamos traduzir isso porque definitivamente não é um termo que a gente usa tomando café da manhã, né? De fato, não é. Mas o grande outro é um conceito formidável. Para deixar bem claro para quem está acompanhando a gente, não estamos falando de um indivíduo específico. Tipo um chefão. Isso. Não é um chefão ou uma entidade mística flutuando por aí. O grande outro é a ordem simbólica. Certo. É o campo da linguagem, as leis não escritas da sociedade e, acima de tudo, é o campo da validação social. É aquele olhar externo que, ao focar em nós, nos diz, olha, nós reconhecemos você. Você tem um lugar no mundo. Faz sentido. E no passado, quem era esse grande outro? Se a gente voltar um pouco no tempo, quem ocupava esse papel era a comunidade daquela pequena vila, a igreja local, as instituições tradicionais, a própria família. Era um olhar bem mais restrito, só que contínuo. Entendi. E no ambiente digital de hoje, esse grande outro sofreu uma mutação terrível. Ele virou um oceano amorfo, cheio de milhões de olhares anônimos, curtidas e métricas. Perfeito. Deixa eu tentar visualizar isso com uma analogia para ficar mais claro para quem está ouvindo. Manda bala. Pensa assim, imagine uma pessoa no centro de um quarto totalmente escuro. Ela só consegue enxergar o próprio corpo, o próprio reflexo dela, se tiverem milhares de estranhos ao redor dela segurando pequenas lanternas e espelhos. Nossa, que imagem forte. Pois é,
E se esses estranhos decidem ir embora, ou seja, se o engajamento cai, a pessoa não apenas perde a plateia. Na cabeça dela, a própria imagem desaparece. A escuridão simplesmente engole quem ela é. Essa imagem dos espelhos ilustra o mecanismo de um jeito perfeito, e isso responde na mosca ao porquê de vermos coisas tão absurdas online. Aham. Se a única prova de que nós existimos é o reflexo nesses milhares de pequenos espelhos, cara, nós faremos absolutamente qualquer coisa para manter essas lanternas acesas na nossa direção. Qualquer coisa mesmo. Quando alguém grava um vídeo assim, estapafúrdio, e isso gera milhares de visualizações, a psique humana entende o recado na hora. Ela entende, é através do ridículo que eu existo para o mundo. É isso que eu sou. Exato, é isso que eu sou. A pessoa se apega a essa performance porque sem os holofotes, o vazio é simplesmente aterrador. É assustador. E aí vem uma questão, se a nossa validação passa a vir inteiramente de fora, se a gente depende de uma plateia anônima para saber que a gente existe, o que sobra quando o sinal do Wi-Fi cai? O que sobra, né? Isso nos força a investigar a origem desse buraco negro emocional. De onde vem esse vazio interno que precisa ser preenchido com likes o tempo todo? E aqui, a fonte faz um resgate histórico sensacional sobre como a humanidade lidava com o desejo. Sim, o paradoxo do querer. Isso. Historicamente, a identidade humana foi forjada através da fricção. Pensem como um músculo cresce. Na academia, né? Exatamente. Ele precisa de resistência. Ele precisa empurrar o peso contra a gravidade para rasgar a fibra e crescer. A identidade psicológica funciona de uma maneira muito semelhante. Tem que ter resistência. Isso. No passado, nós vivíamos em um mundo de restrições rígidas, barreiras sociais intransponíveis, limitações geográficas, muita escassez de recursos. As pessoas sabiam exatamente o que elas queriam porque havia um muro gigante impedindo que elas tivessem aquilo. Tinha uma barreira muito clara. O desejo era justamente um motor que empurrava o indivíduo contra esse muro. E ao empurrar esse muro, a pessoa formava o seu caráter, a sua força, a sua identidade. Só que o que a gente fez? Nós implodimos o muro. Totalmente. Hoje nós temos um mundo de superabundância, teórica pelo menos. Com um único clique, a gente acessa todo o conhecimento da humanidade, todas as estéticas possíveis, inúmeras formas de viver. É opção infinita. E a grande promessa era que essa falta de limites nos traria a liberdade absoluta. Mas a leitura genial do material é que a humanidade chegou num ponto onde pode ser muito mais do que deseja. Nós podemos tanto, temos tantas opções que a gente entra em colapso. É um curto-circuito, né? A falta de limites gera uma angústia existencial imensa. Se a gente não tem mais um muro para empurrar, se não há um contorno claro nos definindo, a nossa psique fica totalmente desorientada. Fica perdida no espaço. É dessa angústia paralítica, desse excesso de possibilidades onde não sabemos mais o que queremos de verdade, que nasce o que o autor diagnostica brilhantemente como a exacerbação da subjetivação. Palavra forte. Muito forte. Em vez de construirmos quem somos com base em nossos valores internos, nós passamos a buscar de forma caótica e muito frenética uma singularidade que é totalmente superficial. Espera, eu preciso jogar real aqui e dar uma pausa. Porque para quem está escutando, pode parecer que a gente está condenando a busca pela própria identidade. Pode soar assim. E eu confesso que isso soa meio contraintuitivo, né? Desde que a gente nasce, a mensagem cultural dominante que a gente recebe é: seja autêntico, seja único, expresse quem você é. Sempre escutamos isso. Então, qual é o problema de querer ser singular? Porque o material trata isso como um sintoma doentio e não como o ápice da liberdade humana. Olha, essa é a grande armadilha da nossa era. E é vital que a gente faça a distinção correta aqui. E essa resposta fica muito clara se lembrarmos quem está conduzindo essa reflexão desde o início. Bem lembrado. Estamos analisando o ponto de vista do Glauco De Vita, psicanalista, intelectual, músico e pessoa com sólida formação acadêmica. Exato. E com toda essa bagagem que ele tem, ele traça uma linha inegociável entre dois conceitos fundamentais:
a individuação e a subjetivação. Tá, e qual a diferença? A individuação, que é a busca real e saudável pelo eu, é um processo profundo. Ocorre de dentro para fora. É o trabalho árduo, muitas vezes doloroso e muito solitário, de integrar as nossas experiências, enfrentar nossas próprias falhas e construir uma espinha dorsal moral. E o principal, não precisa de plateia para acontecer, né? Exatamente. A individuação não pede aplauso. Tá, deixa eu tentar ancorar isso na nossa realidade com um exemplo prático. Vamos pensar na figura de um músico. Ótimo exemplo, já que o próprio Glauco é músico. Perfeito. A individuação seria aquele adolescente que passa 10 anos trancado no próprio quarto, criando calos nos dedos, errando acordes sem parar, estudando teoria musical no silêncio, até encontrar a própria voz no instrumento. Ele se torna músico independentemente de ter alguém aplaudindo ele ou não. Isso seria a individuação. Brilhante, é isso mesmo. É o processo real. E o que seria, dentro desse seu exemplo, a atual exacerbação da subjetivação? Bom, seria alguém comprar uma guitarra caríssima, não aprender a tocar uma única música, mas gastar umas 4 horas escolhendo a roupa certa, a iluminação perfeita, para postar uma foto lá no Instagram com a hashtag estilo indie. Nossa, na mosca. A pessoa não quer a essência da música. Ela quer adotar o pacote estético, o rótulo de músico, apenas para atrair o olhar e a validação do grande outro. Exatamente isso. A subjetivação tornou-se uma performance puramente externa. É como montar um avatar no videogame. A pessoa busca características bem peculiares, choca o público de propósito, adota uns discursos prontos e tudo isso só para se destacar nessa imensa vitrine digital. Uma vitrine lotada, né? Lotada. Não existe profundidade, não existem os calos nos dedos. É por isso que é um sintoma. Nós trocamos a jornada de descobrimento de quem realmente somos por um desfile de máscaras feitas sob medida para agradar algoritmos. É pesado e quando a gente entende essa mudança estrutural, essa troca da individuação profunda por essa subjetivação performática, começa a fazer muito sentido porque de a sociedade parecer tão exausta. Todo mundo tá cansado. E isso nos leva à próxima fase da reflexão, que é a maneira como a gente lida com a realidade ao nosso redor. O autor aponta que nós abandonamos um mundo que era simples e entramos de cabeça em um mundo complexificado, onde a uniformidade simplesmente deixou de existir. O fim da uniformidade é consequência direta de tudo que a gente conversou até agora. Pensa bem. Em um mundo ancorado na individuação, havia regras coletivas. Havia umas caixinhas um pouco mais definidas. Tinham referências biológicas, sociais e históricas que serviam como um chão firme, sabe? Um consenso, por assim dizer. Isso, um consenso. Mesmo que a gente não concordasse sempre com essas regras, o chão existia, a gente sabia onde estava pisando. Sim. Mas no mundo complexificado e regido pela subjetivação, a régua de todas as coisas deixou de ser a realidade externa e passou a ser o como eu me apresento ao mundo e o como eu me sinto internamente. O sujeito se tornou o próprio universo. E aqui, para ilustrar a profundidade e a escala gigantesca dessa transformação sociológica, o material traz um exemplo muito específico sobre como as definições humanas operam hoje em dia. Um exemplo bem atual. Muito atual. E, mais uma vez, voltando à perspectiva analítica da nossa fonte, né? Do Glauco de Vita, psicanalista, intelectual, músico e pessoa com sólida formação acadêmica. É bom reforçar. Ele aponta para a questão da identidade de gênero. Ele observa que a sociedade atual não opera mais sob a antiga uniformidade rígida de definir as pessoas de forma pré-estabelecida pela biologia. A dinâmica principal que organiza a sociedade contemporânea é que as pessoas se identificam com gêneros. Exatamente, e a observação feita ali, é importante dizer, não carrega qualquer juízo de valor, seja moral ou ético. Não, de forma alguma. É um apontamento puramente sociológico para comprovar uma tese. O fato de que a autoidentificação, que é a forma como a pessoa se lê e exige ser lida pelo mundo, é hoje o que determina, por exemplo, a categorização entre pessoas cisgênero e transgênero. Isso. E isso é a prova cabal de que a uniformidade antiga acabou mesmo. A força organizadora do mundo complexificado é o eu me identifico.
Essa é a premissa máxima da subjetivação. A autoimagem declarada tem total primazia sobre as estruturas históricas anteriores. Isso lança uma luz, nossa, impressionante sobre o sentimento de confusão constante que permeia o nosso dia a dia. Muita confusão. Se a gente parar para analisar de forma bem isenta, olha só, quando absolutamente todas as interações sociais, todas as instituições e todas as narrativas passam estritamente pela lente de como cada um dos 8 bilhões de habitantes do planeta se identifica individualmente. É gente demais. E tem mais, como o mundo reage e valida cada uma dessas identificações, a realidade inevitavelmente parece uma loucura completa. As simplificações não dão mais conta da realidade. Não dão mesmo. E a tentativa de manter toda essa engrenagem funcionando gera uma carga mental insuportável. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. A identidade construída sobre a pura subjetivação é fluida, mas ao mesmo tempo é de vidro. É extremamente frágil. Quebra à toa. Exato, quebra à toa. Como a gente estabeleceu lá no começo, se a essência não foi forjada com os calos da individuação, se ela é apenas uma performance montada para o grande outro, o indivíduo passa a viver em um estado de vigilância perpétua. Tem que estar sempre alerta. Imagina o desgaste psicológico de acordar todos os dias e ter que reafirmar, através de fotos, através de textos e de comportamentos bizarros, quem você é para que a plateia não vá embora. É a receita perfeita para o adoecimento coletivo. É exaustivo só de ouvir falar. Então, amarrando os fios desse nosso mergulho nas fontes, que foi bem denso e revelador, nós partimos daquela cena corriqueira lá do início. O vídeo no shopping. Isso. Um vídeo absurdo no meio de um shopping, alguém fazendo qualquer loucura por visualizações e a nossa crença meio ingênua de que era apenas pela monetização. Mas, guiados pela análise dessa reflexão em áudio genial, nós descobrimos que o buraco é, muito mais profundo. Bem mais profundo. A verdadeira crise moderna é existencial. Nós perdemos a capacidade de forjar a nossa própria essência no silêncio, que é a tal da individuação, e, em vez disso, numa era onde a gente pode ter e ser quase tudo, nós ficamos paralisados e optamos por montar performances que são vazias, a exacerbação da subjetivação. Nós terceirizamos a prova da nossa existência para os espelhos que são segurados por um bando de estranhos na internet. O diagnóstico é de um tempo onde nós trocamos a profundidade pela vitrine. Eu acho que a pior parte de tudo isso é que, enquanto estamos absolutamente obcecados em enfeitar a vitrine para os outros verem, a loja lá de dentro vai ficando cada vez mais vazia. Vazia, empoeirada E solitária. É um ciclo que precisa urgente de uma interrupção consciente da nossa parte. Exige que a gente pare, respire fundo e volte a buscar as nossas referências internas, bem longe do escrutínio implacável do algoritmo. Muito bem colocado. Para encerrar a exposição das ideias da nossa fonte hoje, eu não acho que exista uma conclusão mais afiada e provocadora do que as últimas palavras que ele próprio nos deixa. Sim, o final do áudio. Ele arremata todo esse raciocínio com uma ironia bem fina e diz: viva a sociedade do tapa na cara. É um soco no estômago. Porque é exatamente isso. Toda essa superficialidade, esse desespero por atenção que transborda das nossas telas o tempo todo e a necessidade constante de fabricar singularidades são, no fundo, um doloroso tapa na cara da nossa própria sanidade, um lembrete brutal de quão rasos nós estamos nos permitindo ficar. É um choque de realidade bem incômodo. Mas olha, é o tipo de incômodo que precede o despertar, sabe? Sim. Entender os mecanismos que nos movem, entender o peso real do olhar do grande outro, é o primeiro passo para não sermos devorados por ele. Com certeza absoluta. Eu fico impressionada com a profundidade disso tudo. Chegamos ao fim de mais uma análise aprofundada.
E nós agradecemos imensamente a companhia de quem nos emprestou os ouvidos hoje. É sempre muito bom. É sempre um privilégio gigantesco desbravar a complexidade da mente humana e tentar traduzir um pouco desse caos em algum nível de clareza para nossa audiência. Com certeza. Mas nós não poderíamos ir embora sem deixar uma última semente. Aquela provocação de sempre. Aquela provocação de lei. Construindo em cima de tudo que a gente explorou hoje sobre espelhos, plateias e o desespero pela validação externa, fica aqui uma reflexão para quem está ouvindo a gente mastigar pelo resto da semana. Manda. Se a nossa identidade atual, os nossos gostos e até as nossas próprias opiniões são tão frequentemente terceirizados para os algoritmos e moldados só para agradar o olhar dos outros, a grande pergunta é: quem exatamente somos nós quando a bateria do celular morre, o sinal cai e o silêncio finalmente toma conta do quarto?